Foi ontem, né? Então é maravilhoso ter uma experiência com esse Deus. Então vim falar para vocês sobre pecado e salvação. Nós precisamos entender algumas coisas. Adão e Eva pecaram, os nossos primeiros pais, e a consequência desse pecado foi a quebra da intimidade com Deus. Nós que tivemos esses nossos primeiros pais, a partir dessa quebra da aliança, o pecado começou na humanidade. O homem se afastou de Deus. E ainda hoje o homem, quando eu falo homem é de forma geral, homem e mulher, ainda hoje o homem se afasta de Deus, sim ou não? Sim. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, sim ou não? Sim. É isso que nós temos que começar a perceber. Quem quer ficar longe de Deus? Ninguém, né? Então nós temos que nos vigiar contra os nossos pecados, para que a gente não perca essa graça de estar com Deus todos os dias da nossa vida. Deus jamais se afasta de nós. Nós é que na liberdade, porque Ele é um Deus, nós vimos como a Esté falou, Ele é um Deus que ama tanto, que nos deu o dom da liberdade. Olha que Deus espetacular. Não quer você forçado a nada. Ele lhe deixa livre, até para não querer nada com Ele. Só um Deus que ama faz isso. Então, na liberdade, o que é a liberdade? É sempre a escolha de optar pelo bem. Isso é que é a verdadeira liberdade. Então, na liberdade, nós temos que optar em não quebrar essa aliança com Deus. Porque o pecado é o grande mal para as nossas vidas. Foi pelo pecado que entrou a doença e a morte. E é interessante, não sei se vocês já ouviram falar, mas até alguns médicos já constataram que pessoas que têm um coração duro, cheio de ressentimento, cheio de ódio, gera câncer, gera 1001 consequências no nosso corpo. Porque o salário do pecado, diz a palavra, é a morte. Então, digo para você, não perca tempo em guardar nada ruim no seu coração. Diga aí para o seu irmão não dormir, olha aí para ele. Diga aí, meu irmão, não guarde nada ruim no seu coração. Primeira coisa, vai envelhecer cedo, se guardar coisa ruim. Segunda coisa, vai ficar igual limão e vinagre, azedo. Diga aí para o seu irmão, você quer isso para a sua vida? Não acredito não. Jeito em nome de Jesus. Então não guarde nada ruim no seu coração. Já é uma receita, a primeira receita. Jesus é assim. O pessoal pergunta assim, o que é que você faz? Que nem as pregas aumentam. Eu digo, meu filho, não dá tempo. É Jesus que ajeita as coisas, ajeita tudo. Então não guarde nada no seu coração. Só guarde o que é bom. Porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, diz a palavra. Então nós temos que ter consciência de que o pecado nos faz muito mal. E às vezes nós costumamos dizer, não tem ninguém aqui que diz isso, viu? Só lá do portão para fora. Tem pessoas que você encontra que diz assim, eu não tenho pecado não preciso nem me confessar, porque eu não tenho pecado. Mas você sabia, as pessoas dizem assim, eu não mato, eu não roubo, eu não tenho pecado. Mas você sabia que você pode matar com a palavra, com o olhar, com a injustiça? Tem várias formas. Por isso, quem é pecador aqui, levanta a mão. Todos nós somos pecadores. Porém, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós nos arrependemos e o amor de Deus é como que emenda, né? Eu diria assim para a gente entender, essa aliança que foi quebrada. Na hora que nós pecamos, a aliança com Deus por nós é quebrada. Por Deus não, mas partindo de nós é quebrada. Então nós retomamos quando nós nos arrependemos e nos reconciliamos. Eu vou já falar dessa reconciliação.
Então, o pecado é a transgressão voluntária da lei de Deus. Para existir o pecado, tem que ter um ato, não é? Nós pecamos por ato, nós pecamos por omissão, nós pecamos por pensamento e nós pecamos por desejo. Então, o pecado é a ofensa ao amor de Deus, que é infinitamente bom para conosco, que é amável, que cuida de todas as coisas. Deus, no seu infinito amor, não nos quer ver longe dele. Mas diz a primeira carta de João, não precisa abrir, capítulo 5, 16 a 17, diz assim: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Vamos já ver os tipos de pecado. Na tradição da igreja existe pecado mortal, que é o pecado grave, num termo bem popular, que a gente diz os pecados cabeludos, né? Matar, abortar, tudo isso é pecado grave. Mas tudo isso indo para os pés daquele que Deus deu a autorização, que é o sacerdote. Nós vamos já ver aqui, você é perdoado. E essa é a graça. Nós não devemos permanecer lá no pecado. Temos que permanecer na graça. Diga para o seu irmão não dormir. Meu irmão, não devemos permanecer no pecado, mas na graça de Deus. E temos os pecados veniais, são os pecados mais leves, que até na própria celebração eucarística, quando o padre, antes da primeira leitura, o padre não diz assim, oremos. Pronto, naquela hora é a hora dos pecados leves. O que são os pecados leves? Os maus pensamentos do dia a dia, né? Às vezes alguma má palavra que você diz, sem pensar. Naquela hora que o padre diz, oremos, você coloca todos os seus pecados, diria assim, bobinhos, né? Do dia, para que você seja perdoado. Que às vezes a pessoa tem um mau pensamento, não vou comungar não, que eu pensei mal. Não, no pecado venial, pecado leve, na hora que o padre, antes da primeira leitura, que diz oremos, que geralmente as pessoas abrem até as mãos, e o padre geralmente coloca a mão com a imposição das mãos, naquele momento o pecado venial é perdoado. Os pecados graves são ofensas graves a Deus e também ao próximo. Apagam a caridade no coração do homem, desviam o homem de Deus. Quem morre em pecado grave, ou seja, o pecado mortal, sem arrependimento, diz o catecismo, merece a morte eterna. Por isso nós temos que pedir a Deus a graça de não reter nada no nosso coração. Quem é que sabe aqui o dia que vai morrer? Ninguém. Então nós temos que estar preparados. Casa do coração arrumada, tudo em dia. Tem que fazer um exame. Quem é que precisa do meu perdão? Quem é que eu devo receber o perdão? Não temos que perder tempo com nada. O Anderson dizia que não dava mais tempo. Realmente não dá. Não sei se vocês percebem, mas nos acontecimentos do dia a dia, nós percebemos já uma velocidade, um ritmo nas coisas, que você se acorda às 5 horas da manhã, quando menos espera, já está meia-noite. Você percebeu isso? É um ritmo acelerado. Parece que nós estamos no final dos tempos. Nem percebemos. Mas as coisas andam cada vez mais aceleradas. E você não pode ficar de fora da graça de Deus. Por isso que hoje é um dia muito importante na sua vida, porque Deus lhe escolheu entre todos de Sobral. Deus escolheu você para estar aqui hoje. Por isso, olha aí para o seu irmão de novo e diga, meu irmão, você é muito amado, muito amada. Amém. Então, o pecado gera toda a nossa indiferença para com Deus. E cada pecado que nós cometemos, nós quebramos a amizade com Deus. No pecado mortal,
Esse acontecimento faz perder a graça chamada santificante. E todos os méritos que nós deveríamos receber, sobrenaturais, que vem do céu, nós perdemos porque quando nós cometemos esse pecado mortal. A igreja nos ensina, inclusive, que não podemos comungar. Quem comete pecado mortal tem que se confessar para depois receber a Santa Comunhão. O pecado leve e pecado veniais são ofensas leves a Deus e ao próximo. Embora ofendam a Deus, não destroem a amizade entre nós e Deus. Quem morre em pecado leve não merece a morte eterna. Como diz a palavra, toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. O pecado venial não corta a amizade com Deus, nem a graça santificante. Não acarreta pena eterna, mas pena temporal. O pecado venial cometido por coisas simples, que eu já falei, sempre que nós cometemos, nós retomamos a nossa vida para que a amizade com Deus, todo o vínculo que foi enfraquecido, seja retomado. Mas também há os pecados capitais, que são os 7 pecados capitais, que são aqueles que muitas vezes nos complicam. Pecado da gula consiste em... Preste atenção, você vai vendo onde é que você se enquadra. A gula consiste em comer além do necessário e a toda hora. A avareza, segundo pecado, é a cobiça de bens materiais e dinheiro. Tem gente que não abre nem a mão, né? É um esforço danado. Inveja, desejar atributos, status, posse e habilidades de outra pessoa. Ira é a união de todos os sentimentos de raiva, ódio, rancor, e que às vezes é incontrolável. Soberba é caracterizado pela falta de humildade da pessoa. Alguém que se acha autossuficiente. Alguém que se acha que se basta. Isso é soberba, sabiam? Luxúria, apego aos prazeres carnais e bens materiais. Não tem ninguém aqui com esse pecado. Preguiça. Ninguém aqui é preguiçoso. A aversão a qualquer tipo de trabalho ou esforço físico. A mãe grita: menino, pelo amor de Deus, ajeita esse teu quarto. Mãe, depois eu ajeito. Passou uma semana no quarto lá, de cabeça para baixo, e a preguiça truando no meio do mundo. Mas não tem coragem, né? Porque a coragem é um dom também, né? Não há... os pecados capitais, nessa era de globalização, nós poderíamos transformar, por exemplo, pecado capital também, uma consciência que a gente deve ter. Poluição do ambiente é um pecado capital. Pedofilia é um pecado capital. Injustiça social, tráfico de drogas, manipulação genética, tudo isso é pecado capital. Mas nós sabemos que nós devemos permanecer na graça ou no pecado? Na graça. Então nós temos que lutar como aqueles que fazem parte do exército de Deus, lutar com as armas. É obrigação nossa como cristão lutar contra o pecado e contra tudo que ele quer nos conduzir. Sabe por quê? Porque nós vamos, às vezes, não tem ninguém aqui não, só daquele portão para lá, não tem ninguém aqui com essa situação que eu vou falar não. Às vezes nós temos uns pecadinhos, chamados pecados de estimação, que nós vamos guardando, não, isso aqui é pecadinho besta, não, e vamos acumulando, e quando menos espera está uma montanha, aí você se acostuma, aí se depara, vale, me deu, eu tão velha, ainda estou nesse pecado. Acostuma com os pecados. Entende? A gente tem que começar a se vigiar. Bem, pecado é tudo que ofende a Deus. Esse ato que eu estou fazendo agrada ou ofende? Se ofende é pecado. Eu não tenho que praticar.
Mas nós podemos correr esse risco de nos acostumarmos com o pecado. E tem uns até, não tem aqui ninguém não, viu, desse tipo. Tem uns até que a gente decora, vai dizer para o padre, é só esse aqui. Aí se o padre fosse assim, porque é muita gente na vida, dizer, de novo, mesmo pecado, eu confessei um dia desse, à tarde de novo, porque a gente se acostuma. Então a gente tem que lutar, pedir a Deus essa graça de combater os nossos pequeninos vícios, porque os nossos maus hábitos vão se transformando em vícios. Pequeninos. Uma mentirinha que curtindo, só mentirinha. Não existe mentirinha, mentirona. Mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Você sabia? Quando eu vi isso na Bíblia, chegou a me tremer. O pai da mentira é o diabo. Então, todas as vezes que eu minto, eu estou fazendo parceria com o inimigo de Deus. E isso não deve acontecer. Mas também existe um pecado seríssimo, que é o pecado contra o Espírito Santo. Diz o catecismo, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não terá remissão, não terá perdão. Pelo contrário, a culpa é eterna. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, quem rejeita o perdão dos seus pecados e quem rejeita a salvação de Cristo através do Espírito Santo, esse já está na perdição eterna. Não tem salvação. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo. E o pecado original, lá dos nossos pais, Adão e Eva, pecado adquirido, que nós adquirimos, mas é apagado pelo batismo. Na hora que nós somos batizados, nós, naquele momento, nós somos acolhidos por Deus como filhos de Deus. O maior título que nós podemos receber não é de doutorado, não é de mestrado, não é de PhD, é de filho de Deus. Maior título, maior honra. Você é filha de Deus, única, pensada por Deus, amada por Deus, único na face da terra. Diz aí para o teu irmão, meu irmão, bonita assim que você, só você mesmo. Então o pecado é apagado pelo batismo, vale-me Deus, já apagado pelo batismo. Jesus, chega, apagado pelo batismo, mas tem uma sequelazinha que fica, continua em nós, pelo pecado original, o sofrimento, que faz parte da vida, as doenças, a morte e a nossa tendência a pecar. Assim como Deus pensou em nós, e Deus, o rema de Deus é amar, nós que somos humanos, o nosso rema parece que é pecar, mas o nosso rema tem que ser lutar contra o pecado, tá certo? Mas vamos deixar de falar de pecado, porque veio Jesus para nos salvar. Deus, no seu infinito amor, nos deu o seu único filho, que morreu por amor a cada um de nós, e veio Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que salva-nos dos pecados e da morte. E só se existisse você no mundo, Deus teria enviado novamente Jesus para vir à terra, para se fazer um conosco e para lhe salvar, porque Ele nos ama. Então Deus enviou o seu único filho Jesus para nos salvar. E em Lucas diz assim, o anjo disse a Maria, ela dará à luz um filho, que porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem é esse povo? Diga, eu sou este povo amado por Deus. Ele enviou Jesus para salvar-nos de todos os pecados.
E o pecado pode ser reconciliado através do sacramento da reconciliação, como eu falava. Cada sacerdote recebe de Deus, isso é mistério, diz a palavra: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligarem na terra será desligado do céu. Por isso, o padre pode ter o maior defeito do mundo. Você não pode falar, nem deve, dos escolhidos do Senhor. Eles são, diante de Deus, autoridades escolhidas por um mistério para nos levar cada dia mais para perto de Deus. Ai, vou me confessar com um homem desse? Sim, é homem. Mas Deus também se fez homem através de Jesus. Mas Ele merece o nosso respeito. Jesus é o nosso Salvador. Por isso que o nome dele quer dizer Deus salva. Jesus quer dizer Deus salva. Não tem outra pessoa que possa nos trazer a salvação, nem marido, nem filho, não tem. É Jesus, o único que vai nos tirar das garras do inimigo, o único que vai nos perdoar, o único que vai nos tomar pela mão e fazermos um com Ele. Então, para você ser salvo, Jesus já morreu na cruz e salvou toda a humanidade, mas a sua parte é você que tem que fazer. Deus não faz o que é próprio do homem. Ele deu a liberdade para você, na liberdade, optar por Ele. E essa é a melhor parte. Então, vamos ficar de pé.